Bora lá, galera! Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é os carros elétricos, que são os carros híbridos. Será que essa tendência vai pegar? Será que de fato é uma excelente escolha ou será que é um problema futuro? Hoje eu trouxe a Karine, que é uma menina excepcional, que está há mais de 6 anos no segmento automotivo. Para saber a opinião dela, a gente vai bater uma bola aqui sobre alguns pontos que são relevantes. Quais são os calcanhares de Aquiles? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Vamos conhecer um pouquinho desse carro e da opinião da Karine. E aproveitando que nós vamos falar desse Corolla Cross híbrido, trazer uma informação interessante. O Corolla Sedan é o carro mais vendido no mundo. E o Corolla Cross híbrido foi o mais vendido no ano de 2023. Então, assim, nós estamos falando de um carro comum, um carro excepcional e bem aceito no mercado. Não foi à toa que a gente escolheu esse carro. Ele realmente representa muito os híbridos. Vamos entrar, vamos conhecer um pouquinho dele. É um carro maravilhoso. O design é muito bom. O sensor da chave, ele já é de presença. Então, ele abre e fecha o carro automaticamente. Nessa versão, que ela é a top da categoria, o carro já vem com o interior bicolor. Então, é muito bonito. Teto solar também é um outro ponto que chama atenção nesse carro. Sim, bem bacana. Esse interior claro, ele traz um ar de sofisticação, de luxo. Isso é muito bacana para quem gosta disso. Fica muito bonito, né? Essa mescla das duas cores, como ele disse, bicolor. E o interior claro, como eu disse, deixa aquele aspecto bem luxuoso. Como a gente entrou no assunto de veículo híbrido e a gente está aqui dentro desse Corolla, acho que é interessante a gente falar qual que é a diferença do híbrido, do elétrico e do motor a combustão. Para algumas pessoas que não sabem, né, o motor a combustão ele é abastecido por diesel, etanol ou gasolina. O carro que ele é híbrido, ele tem dois motores, que é um motor a combustão e um motor elétrico. Não necessariamente sendo necessário o carregamento, né? Alguns sim, outros não. E o elétrico, ele é abastecido 100% pela eletricidade, então ele necessita de um carregamento. Essas são as principais diferenças. Os primeiros pontos que eu notei, o designer do carro é lindo externamente, né? Não tem nada que diferencie dos demais modelos, né? De outras marcas. E assim, é um carro muito silencioso. Agora que ele está, por exemplo, só na bateria, né? Ele está ligado, o motor dele elétrico está funcionando e a gente não consegue escutar nenhum ruído. O único ruído que a gente escuta é o ar-condicionado funcionando, o difusor do ar-condicionado. Sem dúvida, esse eu acho que é o principal impacto que você recebe quando você entra em um carro elétrico. A gente é acostumado com o ruído do motor a combustão. Quando você entra em um carro elétrico, ele está 100% sem ruído. Você já fica ali, né, sem entender. E é engraçado que é uma coisa que divide opiniões, né? Tem aquelas pessoas que adoram ouvir um ronco do motor, que é bonito também, e tem aquelas que priorizam o silêncio, que também é interessante. Você está dentro de um carro confortável, uma acústica excelente, e o carro não emite nenhum som. Então, assim, é algo que agrada. Divide opiniões, não é verdade? Eu tenho certeza, uma coisa que eu falo que é certeza é que os carros elétricos é uma nova ruptura na engenharia. Sim. São carros completamente diferentes, são carros que vão entregar outros conceitos, mudou tudo. Basicamente, quando teve a mudança dos carros que era carburado e passou para injeção. São outros desafios, são outras experiências, a parte sensorial muda completamente, você falou, você perdeu o ruído do motor, mas você ganhou um torque 100% espontâneo na aceleração. Que o carro a combustão, você tem um delay, né, muitas vezes tem gente que faz ajuste em pedal shift, né? No carro elétrico, não. Tá E você já 100% tem da a potência resposta ali. de imediato. E a questão do silêncio, tem pessoas que gostam do silêncio, né? Procuram ruídos do carro para tirar. Então, é benéfico isso. E a questão, assim, o mercado está dominando, né? Temos grandes marcas aí que estão batendo recordes de venda, né? Como marcas que chegaram recente no mercado. O Corolla Cross foi o híbrido mais vendido Em em 2023. Então, assim, o mercado está começando a dominar e o público está começando a se adequar. E tem algumas informações que a gente até fica buscando, né? O carro elétrico ele é novo para a gente aqui, mas se você for pegar a BYD, ela existe desde 1995. De que ano que você é? Sou de 98. A BYD ela foi fundada
antes de você nascer. Então tem muita coisa que às vezes a gente não sabe. A Tesla, se eu não me engano, ela é de 2008. Então, assim, são empresas muito antigas. Nós estamos tendo acesso a essa tecnologia agora, mas elas já existem há muito tempo, são tecnologias que já estão sendo testadas, né? Aí vão vir as dúvidas. Será que é um problema futuro? Todo mundo tem medo da questão da bateria, né? Ah, a bateria pode dar pane, a bateria vai virar é, um lixo muito grande. Bom, realmente pode, mas será que a durabilidade dela não é tão alta? Porque os motores a combustão também, motor pode ter uma vida útil, fundir, bateria também vai ter. Eu acho que é uma coisa que é bem interessante, é isso. Um medo que eu tenho, principalmente no mercado brasileiro, é a questão da instabilidade política. Sim, Eu acho que a instabilidade política mudou uma taxação de imposto, pode colocar todo o mercado de carro elétrico por água abaixo. Eu acho que isso aí é um calcanhar de Aquiles. Mas eu vejo com bons olhos. Eu sei que é um mercado que tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas eu acredito que ele não volta. Acho que é um carro que não volta mais, não. também concordo com você. Outro ponto interessante é a questão da economia, né? O carro se torna muito mais econômico. E isso é muito benéfico para quem usa o carro bastante. Você tem uma economia financeira aí que É muito vale grande. a pena, é muito grande. É muito grande mesmo, isso já é um ponto positivo. A questão da sustentabilidade, né? Porque reduz a emissão de CO2 por conta do combustível. Então, assim, tem vários pontos positivos como pontos negativos também. Eu acho que o que depende é ponderar para o uso de cada pessoa. Né? Para pessoa, Exatamente. vai depender muito do perfil. Tem gente que é zero perfil de um elétrico e tem outros que vão ser 100% adeptos. Então, acho que depende de tudo isso. Acho que na hora da compra, procurar marcas de confiança consolidadas no mercado, por exemplo. Olha o Corolla, Toyota, né? Sim. A garantia que vão te proporcionar, porque te reduz os problemas, né? Os possíveis medos que você tem diante de um carro Diminui o elétrico. risco, né? E isso, diminui o risco, né? Você se sente mais amparado devido surgir algum problema, alguma coisa nesse sentido. Do ponto de economia de combustível, me lembrou alguns pontos positivos e negativos. Negativo, por exemplo, de fato ainda falta muita rede de abastecimento. Sim, Né? Então, assim, você tem esse problema e que vai a um outro problema que é a autonomia. O carro 100% elétrico, ele tem uma autonomia restrita, então ele vai para um segmento voltado para a utilização urbana. Não dá para viajar. sim. O híbrido já atende muito bem. Quem vai viajar, quem vai andar, então tem essa parte. Um outro ponto positivo na economia é a questão de isenção de impostos. Alguns estados não estão cobrando IPVA em carros elétricos. Então aí já é uma paulada. Você pegar 3,5%, 3,7% do custo do carro, do valor venal de imposto que é reduzido, já é bem interessante. Sim, é um ponto bem bacana, porque entra a economia de dinheiro. É, E o que é interessante, né? E outra coisa também, revisão. Eu tive acesso em algumas concessionárias e o custo de revisão do carro elétrico ele é infinitamente menor do que o carro a combustão, porque a quantidade de peças que são verificadas são muito menores. Então, além da isenção de imposto, o custo de revisão é bem menor. Então, se a pessoa, que existem muitos casos, que tem um carro que fica mais parado, e que aí ele tem um imposto anual, uma revisão obrigatória a cada 12 meses, o carro elétrico eu acho que atende muito bem. Eu tenho uma tia que ela praticamente o carro dela só fica parado em casa. Se ela tivesse um elétrico seria melhor, porque o carro fica parado, ela não paga imposto, custo de manutenção é muito barato. No caso dela é uma opção boa, não viaja, ela só usa urbano. é bem interessante, eu atendo vários clientes assim nas lojas que já trabalhei e assim, alguns deles fizeram a troca para um carro híbrido, por quê? Porque usa só dentro da cidade em um determinado percurso pequeno. E muitos chegaram a relatar que chegaram a usar somente o motor elétrico e praticamente não gastar combustível. Então, assim, ele teve uma economia muito Sim. interessante. Então, assim, vai muito do estilo da pessoa, do uso dela. Se viaja bastante, a gente ainda, infelizmente, no nosso país, por não ter postos de abastecimento, né, para conectar o carro. Então, assim, é melhor continuar no motor a combustão, o híbrido, que você tem a junção dos dois.
E para você que tem um uso mais urbano, eu acho que o elétrico vai muito bem. vai muito bem. Mas E, voltando a falar, né? e vem Depende do uma estilo, porque tem quem gosta de ouvir um barulho de um motor, é, né? Não é, tem como. eu acredito que sempre vão existir os carros que são para hobby, né? Sim, Assim, há muitos anos vem tirando os carros com motor V8, passou para 6 cilindros, depois para 4, agora recentemente muitos motores 3 cilindros. Mas ninguém vai conseguir tirar aquele espaço dos carros de hobby, sim, né? Dos carros esportivos, dos carros que são passionais, que são sim, aqueles carros que você quer pela experiência, pela sensação, pela exatamente. esportividade. Acho que o elétrico ele não vai muito nessa linha. Eu acho que o elétrico vai mais para o público objetivo, para o público racional. E aquele que tem o carro mais utilitário, porque se eu uso meu carro todos os dias para me deslocar para o trabalho, para minha casa, para a faculdade, para qualquer outro lugar, eu preciso de um carro com conforto, e os elétricos estão vindo com muito conforto, muita tecnologia, a BYD, como a gente mencionou, são carros extremamente tecnológicos, o Corolla, que nós estamos aqui também. Então, assim, para o dia a dia você ter um carro confortável, um carro espaçoso e com a economia, É, né? Com o motor elétrico. falando só de curiosidade para a galera entender também um pouco sobre o segmento, hoje no mundo a Tesla está no ranking, né? Ela é a que mais vende carro elétrico mundialmente. Porém, a BYD já está em segundo lugar ali, bem coladinha. E no Brasil, o Dolphin, que é o de entrada dela, foi o elétrico mais vendido em 2023, 100% elétrico, né? Então, isso também são parâmetros aí que acho que é importante a gente estar olhando. O Corolla híbrido, logo depois dele foi o Aval, da GWM, o H6, foi o segundo mais vendido. Então, também pegar produtos que estão entre os mais vendidos, eu acho que tem uma facilidade de diminuir problemas. Sim, São mais testados, são mais utilizados, tem mais rede de peças. Eu sim, acho que ajuda. sim, já ajuda você a ter mais segurança no que você está adquirindo. Como tem mais no mercado, você pode até procurar as experiências dos proprietários para entender melhor, né, antes de você adquirir um. Bom, galera, essa aí foi a nossa opinião pessoal, né, do que a gente acredita dos elétricos, dos híbridos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha algumas informações que te ajudem a escolher, se você estiver nesse caminho de escolher entre um híbrido e um elétrico. Pega um pouquinho dessas dicas que a gente deu, espero que te ajude. Agradecer a Karine aqui, brigadão mais uma vez estar com a gente aqui. Tem sempre acrescentado muito, suas opiniões são muito boas. É isso, galera, vamos encerrando aqui. O que você achou, Karine? Bate-papo bem interessante, né? Nossa opinião um pouco aí sobre esse mercado, que é muito novo aqui para nós no Brasil. E é interessante a gente ponderar cada um desses pontos. Esse bate-papo é muito importante. Agradeço pelo convite, a conversa foi bem bacana. E solicitamos sugestões, né, referente ao vídeo. E vamos deixar uma pergunta: você teria um elétrico, um híbrido ou continua no motor a combustão? Deixa pra gente nos comentários, né? Boa, é isso aí. Bora ver o que a galera tá É, escolhendo. isso.